Vamos para o que nós viemos. A palavra de Deus. Glória a Deus. Nós vamos ler Apocalipse capítulo 12. E deixa eu só arrumar aqui o Facebook. Ele deu uma... Pronto. Aí, pronto. Deixa eu ver se entrou mais alguém aqui. Alguém falou mais alguma coisa? Não, né? Então, beleza. Vamos, então? Glória a Deus. Apocalipse capítulo 12. Aqui esse capítulo inteiro. Quem pegou a Bíblia e viu aí no capítulo 12, ou quem vai ver depois, aqui é uma visão que João tem. Glória a Deus. Paz Senhor, pastora. Deus abençoe. Irmã Glória Maria. Glória a Deus. Amém. Deus vá ao seu lar e na sua família, irmão. Em nome de Jesus, né? Em nome de Jesus. E esse capítulo 12 fala da mulher e do dragão. E esse dragão vai aparecer também no capítulo 13. Não pessoalmente, mas ele vai influenciar no capítulo 13 todo. Então, onde for aquele detalhe que vai fazer diferença lá no capítulo 13, eu vou destacar aqui, tá bom? Glória a Deus. Mas para mensagem inicial, vamos ler um versículo. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Eu vou deixar o versículo 10 para meditação, que é uma parte do texto. Mas depois a gente volta lá em cima, amém? Capítulo 12, versículo 10 diz assim: ouvi uma grande voz do céu que dizia: chegada está a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder de Jesus Cristo, porque o acusador de nossos irmãos foi derrubado, o qual diante de nosso Deus os acusava de dia e de noite. Glória a Deus. E o versículo 11 fala: e eles, o povo de Deus, né? E eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Glória a Deus, em nome de Jesus, amém? Então, a gente vai passar por essa passagem novamente. Aqui trata-se do dragão, Satanás sendo destronado, Satanás perdendo o seu lugar, Satanás, pelo poder do sangue de Jesus, foi derrubado. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Esse capítulo 12, ele fala sobre, em especial, o ponto-chave desse capítulo 12 é a queda de Satanás. Então a gente vai entender duas coisas aqui nesse capítulo 12. Satanás, ele morava no céu, o entendimento, a maioria entende assim, né? A maior parte da igreja entende assim. O entendimento é que Satanás, ele cuidava da parte de adoração lá no céu, ele regia os corais, e ele pecou, e quando ele pecou, ele fez uma grande parte dos anjos que ele comandava pecarem também. E por isso ele foi derrubado, ele e esses anjos foram derrubados. E só que ainda, por um tempo, ele ainda tinha uma certa autoridade. Ele foi expulso do céu, mas ele tinha uma certa autoridade. Só que quando Jesus morre na cruz, Jesus disse assim: é-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Me dado todo o poder no céu e na terra. Quando Jesus morre na cruz, pelo poder de Jesus, pela autoridade de Jesus, o anjo Miguel foi e conseguiu destruir Satanás e jogar ele expulsar ele de vez do império dele. Amém? Então João, ele já tinha terminado de ver as trombetas, ele havia visto as testemunhas, ele viu também o anjo forte que entregou o livrinho na mão de João. Agora ele vê um sinal no céu. É outra visão essa aqui.
E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Esse versículo 1, ele já abre dizendo que João vê uma mulher cheia de glória, com muita glória, muita glória. É uma glória porque ele coloca o sol, né? Ela é vestida de sol. Olha a glória dela. Ela é vestida de sol, ela tem uma coroa de 12 pontas na sua cabeça, de 12 estrelas na sua cabeça, ela pisa na lua, então isso representa a glória, né? E por que uma coroa de 12 estrelas? Essa mulher é um símbolo, como quase tudo no livro de Apocalipse, ela é um símbolo. Aí você vai ver pessoas dizendo que ela significa um monte de coisa. Mas eu acredito que não tem dúvida aqui. Mas, em todo caso, a gente tem que deixar aberto para a dúvida do nosso irmão, né? Ou para o nosso irmão entender diferente, né? Ninguém é obrigado a concordar com ninguém aqui. E essa mulher, na verdade não é uma mulher, né? Essa mulher, ela representa Israel. Para quem não é familiarizado, eu não sei quantas pessoas estão na live, para quem não é familiarizado, até Abraão não existia o povo de Israel, amém? Até Abraão, o povo de Israel não existia. Daí Deus olhou para a adoração de Abraão, Abraão adorava a Deus, e Deus chamou Abraão de meu amigo. Olha que intimidade. Chamou Abraão de meu amigo. E, resumindo, de todas as provas que Deus provou a Abraão, ele sempre se mostrou um amigo fiel de Deus. E Deus falou para Abraão assim: farei de ti uma grande nação. Resumindo, Abraão teve o filho Isaac, Isaac teve o filho Jacó. Jacó, ele, num determinado momento da vida dele, ele recebeu, o próprio Deus deu o nome para ele de Israel. Quando você vai ouvir falar Israel, que é o povo de Israel mesmo lá, que mora lá em Israel, são judeus, né? Quando você vai ouvir Israel, é daí que vem esse nome. Abraão tem um filho chamado Isaac. Isaac tem um filho chamado Jacó. Esse Jacó, ele faz diversas coisas e Deus vai e muda o nome dele. Agora não é mais Jacó, é Israel. Como eu vou dar um exemplo para vocês. O Papa João Paulo II. Muita gente sabe disso, não sei se muita gente sabe disso, mas o bispo, quando ele é eleito Papa, ele vai mudar o nome dele. Quando o cidadão vai ser consagrado padre, ele já vai escolher um nome que vai ser o nome que ele vai usar como padre, né? Não necessariamente ele tem que deixar o nome dele. É quando o marido e a mulher se casam. O marido não coloca na mulher dele o sobrenome dele. Meu nome é Evaldo Dias da Silva. O nome da Paula era Ana Paula dos Santos Fernandes. Agora o nome dela é Ana Paula Fernandes Dias. E o Papa, quando o bispo é eleito Papa, ele muda o nome, ele fala: eu vou me chamar X. O nome significa alguma coisa. Por exemplo, o nome do Papa João Paulo II era Karol Elek Wojtyla. Karol Elek Wojtyla. Daí o nome dele passou a ser João Paulo II, porque já havia o João Paulo I. O Papa Bento XVI, ele é um alemão, eu não lembro o nome dele. O Papa Francisco, ele também tem outro nome. E assim por diante. Bergoglio, se não me engano, o nome do Papa Bento XVI. E aqui Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Acho que ficou claro a explicação. E Jacó, ele teve vários filhos. Mas, para você entender de uma forma mais simples, eu vou resumir. Ele teve 12 filhos. E quando ele tem esses 12 filhos, esses filhos
eles viviam em tribos, então cada filho tinha a sua família, morava ali na sua tribo, na sua barraca, que ia crescendo, ia virando uma família grande. Então os 12 filhos eram 12 tribos. Daí você vai ouvir assim, as 12 tribos de Israel. O que são as 12 tribos de Israel? Os 12 filhos de Jacó, Jacó passou a se chamar Israel. Os 12 filhos de Israel, ou as 12 tribos, as 12 famílias que são filhos de Israel, ou as 12 tribos de Israel. Então essa mulher que tinha uma coroa na cabeça, que tinha 12 estrelas, ela representava o próprio povo de Israel. Amém? Por que eu enfatizei isso? Olha o detalhe. Versículo 2. E ela estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. Daí você vai falar assim, ela gritava com dores de parto, e ela queria dar à luz. Como que um povo ia dar à luz? Porque não era uma mulher, era um povo. Jesus não veio de Israel? Em todo o tempo, os profetas não falavam, vai vir o Messias, vai vir o Messias, vai vir o Messias, vai vir o Messias, vai vir o Messias. Então o povo ele ansiava por receber o Messias. Então, glória a Deus, por ansiar em receber o Messias, glória a Deus, é daí que vem ela gritava com dores de parto, e tinha ânsia em dar à luz, ou seja, eles tinham ânsia em ver logo o Messias. Agora vem o outro lado dessa profecia, vamos dizer assim, o lado escuro. Versículo 3, e viu-se outro sinal no céu, primeiro foi a mulher, e agora é o segundo sinal, e viu-se outro sinal no céu, eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre a cabeça diadema. Agora, vamos lá, eu vou ser rápido nessa interpretação, senão a gente não sai daqui, amém? Glória a Deus. Quem que era esse dragão? É o próprio Satanás, lá na frente fica mais claro isso. Daí eu quero que você grave isso, ele tinha 7 cabeças e 10 chifres. Isso vai ser importante no próximo capítulo. Ele tinha 7 cabeças e 10 chifres, o dragão, que é o próprio Satanás. E sobre as cabeças, 7 diademas. O que são diademas? Você lembra que na Olimpíada, lá na Grécia, quando vamos supor, um atleta qualquer vencesse, ele ia diante do imperador, o imperador pegava uma coroa feita com louro. Aquela coroa que dá a volta assim, é uma tiara, né? Feita com folhas de louro. Você vai ver na moeda de R$1, tem aquele camarada lá com aquela coroa de folha. É aquilo que é diadema, é aquela tiara lá, que era colocada na cabeça do campeão. Então, aqui já diz assim, ele tinha 7 cabeças, e em cada uma dessas 7 cabeças, ele tinha uma diadema. Então, a palavra de Deus fala que em algum momento ele tinha um certo poderio, ele tinha um certo poder. E a sua cauda, o dragão, a sua cauda ele levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-a sobre a terra. Aqui é outra interpretação que, glória a Deus. Estrelas aqui não são estrelas, são simbólicas. Satanás ele foi expulso do céu quando ele pecou. E quando ele pecou, ele levou anjos a pecarem também. E quando esses anjos pecaram, tanto Satanás quanto esses anjos foram expulsos do céu. E o que está dizendo aqui? Satanás, com a sua cauda, o dragão, né, com a sua cauda, levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. Então, com o seu erro, Satanás conseguiu derrubar junto com ele a terça parte dos anjos que havia no céu. E eles foram lançados na terra, as estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. Então, tanto Satanás quanto a terça parte dos anjos do céu foram lançados sobre a terra. Daí você vai ver por que existe tanto demônio. Você pega
todos os demônios que existem no céu, que Deus fez, divide por 3. Daí você vai pegar uma parte, que é a terça parte, isso tudo aqui virou demônio. Era anjo de luz, virou demônio. Agora você tem 2 partes, que são anjos, e uma parte virou tudo demônio. O dragão parou diante da mulher que ia dar a luz, para que, dando a luz, ele tragasse o filho dela. Então, o que a palavra está dando entendimento aqui é o seguinte: Satanás, ele percebeu o plano de salvação que Deus vinha traçando. Satanás, ele percebia as profecias de que do povo de Israel viria o Salvador do mundo. Então ele ficou espreito o tempo todo ali no povo de Israel, porque ele queria destruir o Filho de Deus. Daí vem o grande momento, o ápice, né, da história. Versículo 5. E essa mulher deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações, com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Quem é o filho da mulher? Jesus. Ele vai dominar o mundo todo. Ele é o rei todo-poderoso, o rei dos reis. E o dragão queria matar esse filho de Deus, só que o dragão se deu mal. E o seu filho foi arrebatado para Deus. Ou seja, Jesus, ele está no céu, para o seu trono, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Você lembra lá em Atos capítulo 7, quando o primeiro mártir da igreja foi morto, apedrejado, Estevão, e quando ele estava quase para morrer, ele tomando pedrada de tudo quanto é lado, ele sendo lixado, né? Ele olhou para o céu e ele falou: eis que vejo os céus abertos, e vejo o Deus Todo-Poderoso, e vejo Jesus sentado ao seu lado direito no seu trono. Amém? Então ele está lá sentado no trono. Daí a palavra de Deus fala que a mulher fugiu para o deserto. O povo de Israel não foi espalhado pelo mundo? Amém? Olha um detalhe que a gente não pode deixar passar batido. Ela fugiu, ela foi lançada para o deserto para ser sustentada e alimentada durante 1260 dias. Se as pessoas procurarem esses 1260 dias para fazer conta, vai achar um monte de coisa. O que eu falo, ensino e é o entendimento que eu tenho da Bíblia. 42 semanas, 7 semanas, 1266 dias, 1260 dias, 1000 anos, é um período só. São formas diferentes de falar do mesmo período. Qual período é esse? Jesus morreu na cruz e subiu ao céu. E um dia ele vai voltar para buscar a sua igreja. Esse período todo são esses 1260 dias, esse período todo são as 42 semanas, esse período todo são os 7 dias, esse período todo são os 1000 anos. Então, o que a palavra de Deus está dizendo aqui? Até Jesus vir buscar a igreja, a mulher está sendo sustentada no deserto. Ou seja, o povo de Israel está espalhado no mundo e o Satanás não vai conseguir destruir o povo de Israel. Amém? Já tentou de várias vezes durante toda a história. Se você for estudar a história do povo de Israel, você vai ver o que aconteceu. Agora, esse outro detalhe, lembra que Jesus morreu e foi para o céu? Aliás, lembra que Jesus ressuscitou, foi arrebatado para o céu e está sentado no trono? É o que a palavra diz. Olha o versículo 7. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão. E batalharam o dragão e seus anjos. Mas não prevaleceram. Nem mais o seu lugar se achou nos céus. Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus fala, lá em Efésios, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades que habitam nas regiões celestiais. Quando Jesus venceu na cruz,
e ele diz que foi dado a ele todo o poder no céu e na terra, o que a palavra de Deus disse? Agora, os anjos, no caso Miguel, com o poder da vitória de Jesus, agora ele tem autoridade para vencer Satanás. Tem duas oportunidades na Bíblia que você vai ver Satanás lutando com os anjos, só que os anjos não conseguiam vencer Satanás. Ficava aquela luta, precisava vir mais anjos para ajudar, para então Satanás fugir. Mas Satanás nunca era derrotado definitivamente. Você vai ver lá em Daniel, Deus mandou a vitória para Daniel, só que quando o anjo chegou para Daniel, falou assim, ó, há 21 dias, quando você começou a orar, já foi determinada a sua vitória. Só que o príncipe da Pérsia, que ali representa Satanás, o príncipe da Pérsia me combateu, e aí veio Miguel com os seus anjos e batalharam a meu favor, e eu consegui chegar até você. Lá no livro de Judas, a palavra de Deus fala que quando Miguel e Satanás batalhavam, disputavam o corpo de Moisés, o anjo Miguel disse a Satanás, Deus te repreenda. Por que ele falou Deus te repreenda? Ainda Jesus não tinha morrido também. No caso de Daniel, Jesus não tinha ressuscitado. No caso da batalha entre Miguel e Satanás pelo corpo de Moisés, também Jesus ainda não tinha derramado seu sangue na cruz. Mas aqui no versículo 7, isso já aconteceu. Então, o versículo 7 fala, e houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, que era Satanás. E batalhavam o dragão e os seus anjos, ou seja, aquela terça parte de anjos que foi derrubado, junto com Satanás, eles batalhavam contra Miguel. Só que daí é o que fala no versículo 8. Mas Satanás e os seus anjos não prevaleceram, e nem mais o seu lugar se achou nos céus. Ou seja, Satanás, a partir daí, ele vai ficar preso. Essa questão de ele ficar preso não é falado aqui. Vai ser falado lá no capítulo 21, mas lá para frente a gente vai falar disso. Em todo caso, a partir dessa batalha, Satanás é derrotado e perdeu o poderio, porque todo o poder foi dado a Jesus, amém? Daí o versículo 9 diz o que vai dizer lá o capítulo 21. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás. Lembra lá em cima que eu falei que dragão era Satanás e mais para frente a gente ia ver isso? Então o versículo 9 vai dizer isso. E foi lançado para a terra o grande dragão, que é a mesma antiga serpente. Que é a antiga serpente? Lembra que lá no jardim, no Éden, quando Adão e Eva foram tentados pelo diabo, ele veio na forma de uma serpente? É a antiga serpente. Chamada o diabo e Satanás, que é o mesmo anjo caído. Diabo e Satanás, um nome significa acusador e outro nome significa tentador. Que engana todo mundo, chamado diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi jogado na terra e os seus anjos foram jogados com ele. Então, a partir daí, Satanás não tem mais lugar no céu. É isso que a gente precisa entender. E agora a gente vai entrar numa parte que é, como eu digo, né? A gente tem que ler a palavra de Deus e trazer para a nossa vida, para a nossa experiência. Agora a gente vai entrar numa parte, por que a nossa vida, quando você se entrega a Jesus Cristo, por que a nossa vida como cristão, por que a nossa vida como igreja de Cristo, ela é uma batalha tão árdua. Quem vive essa batalha que eu estou falando, sabe do que eu estou falando. Olha o versículo 10. E ouvi uma grande voz no céu, que dizia, chegada está a salvação e a força, e o reino do nosso Deus. Ou seja, Satanás foi destronado. Agora, o reino é só de Deus. E o poder do seu Cristo. Porque o acusador de nossos irmãos foi derrubado.
o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Então, o que aconteceu? Você vai ver lá no livro de Josué, que quando o Senhor Jesus vem ali é uma cristofania. Eu ensinei isso na live passada. Jesus veio em forma de anjo ali. Ele manda que o anjo revista Josué. É Josué? Agora deu pânico. Josué com vestes novas. Só que a palavra de Deus mostra ali naquela profecia, naquela revelação, que Satanás estava acusando ele. Falou, ele tem sujeira nas vestes dele. E aí o anjo, que era Jesus, né? Dizia para o anjo, vai lá e troca as vestes dele. Então, a função de Satanás sempre foi acusar o povo de Deus. E aí ele fala, porque já o acusador de nossos irmãos foi derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava, de dia e de noite. E eles, agora é o povo de Deus, e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua própria vida até a morte. Amém? Só que tem um problema aqui. Como o texto acaba de falar que ele acusava os nossos irmãos, então parece que o versículo 11 está falando dos nossos irmãos. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro. Ele quem? Os nossos irmãos. Venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Só que também você tem outra interpretação disso. Olha aí como que é, né? Lá em cima, os anjos não venceram o dragão? Eles venceram o dragão com o quê? Não foi com o sangue de Jesus? Então, esse versículo 11 pode ser que esteja falando também daqueles anjos. Aqueles anjos que venceram o dragão, o diabo, a antiga serpente, o diabo, que lançaram ele aqui embaixo na terra, se estiver falando dos anjos, né? Os anjos venceram pelo sangue do Cordeiro. Lembra que eu falei que antigamente, como no caso do livro de Daniel, como no caso do livro de Judas, quando você tem duas batalhas onde Satanás luta, mas ele não é derrotado, ele vai embora porque ele perde em número de anjos, né? Mas ele não é destruído. Então agora, nessa vez, eles o venceram, os anjos o venceram pelo sangue do Cordeiro. E agora? Eu acredito que essa passagem esteja falando sobre a vitória dos anjos destruindo Satanás. Porque ainda continua falando disso. Versículo 12. Alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Quem que vai se alegrar? Quem habita no céu? Os anjos, os seres celestiais. Ou seja, dá a entender que antes de Jesus morrer na cruz, até os anjos que moravam no céu sofriam ou tinham trabalho, ou sofriam alguma opressão vinda da parte de Satanás. Porque quando Satanás caiu, daí a voz que falava com João, a voz que era ouvida, falava assim, alegrai-vos, ó céu, e vós que nele habita. Porque Satanás caiu na terra. Mas olha o detalhe, agora eu quero que você entenda o que a igreja passa aqui na terra. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Esse versículo 12 pode ser uma chave para responder uma dúvida, um enigma que é milenar na igreja. Já há séculos, a igreja discute sobre a grande tribulação. O maior entendimento da igreja é que lá no final dos tempos, antes de Jesus vir, vai haver um tempo de tribulação que ninguém vai suportar. Daí eu só vou falar isso. Só que também você tem outro detalhe que você tem que levar em consideração.
Lá em Daniel, quando fala das 70 semanas, fala a profecia toda, daí fala que Jesus vai ser arrebatado, o príncipe vai ser arrebatado, daí vai vir a fúria do povo de Satanás, vai vir como uma inundação e vai destruir toda a cidade. Então, se você pegar essa passagem das 70 semanas de Daniel e entender que tudo aquilo aconteceu até o ano 70 depois de Cristo, porque quando chegou no ano 70, o Império Romano destruiu a cidade de Jerusalém. Se você entender que as 70 semanas está dizendo isso, que vai ser destruído como uma grande inundação. Daí fala assim, haverá uma grande aflição, haverá uma grande tribulação, não lembro a palavra que ele usa, até o fim. Então pega isso daí. Jesus lá no capítulo 24 de Mateus, isso aí vai ter lá em Lucas, lá em Marcos também, quando Jesus está falando sobre a grande tribulação, ele falou assim, vai haver uma grande tribulação como nunca houve, desde o princípio dos tempos até agora. Jesus, quando ele fala da tribulação, Mateus 24, Lucas e Marcos é a mesma coisa. Ele fala, e haverão tempos angustiosos que se não fossem abreviados, nem mesmo para o Senhor siga. Haverão tempos angustiosos que se não fossem abreviados, nem mesmo os escolhidos seriam salvos. Só que ele fala assim, haverá uma grande aflição, uma grande tribulação que nunca houve desde o início do tempo até agora. E as pessoas falam que a grande tribulação tem a ver com morte. Morte sempre houve. Algumas pessoas acreditam, nesse mesmo ponto de vista, que a grande tribulação tem a ver com fome, com terremotos, com furacões, com guerras. Vai haver tudo isso, Jesus falou. Só que isso sempre teve, sempre existiu. Não dá para você falar, isso não existia antes, começou no tempo de Jesus. Sempre existiu. Era até pior do que hoje, né? Agora eu quero que você ponha a sua cabeça para pensar. O que nunca existiu até o tempo de Jesus e a partir de Jesus passou a existir? Porque é uma coisa que nunca existiu até ali. E dali para frente vai existir. Então daí eu quero que você pegue esse comentário que eu acabei de fazer e pegue esse versículo 12 do capítulo 12 de Apocalipse. Nós estamos no capítulo 10, né? 12. Capítulo 12. Então daí você vai pegar o versículo 12 do capítulo 12 de Apocalipse e vai analisar ele. Jesus morre na cruz, ele é glorificado, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, no seu trono. Miguel com seus anjos, pelo poder do sangue de Jesus, porque Jesus deixou claro para nós, todo poder me é dado no céu e na terra. Pelo poder de Jesus, agora Miguel pode vencer Satanás, diferente do que acontecia. Miguel vence Satanás e lança ele aqui na terra. Olha o que fala lá, alegrai-vos, versículo 12, pois alegrai-vos, ó céus, e vós que nele habita. Por quê? Porque Satanás já não está mais lá. Olha o que fala. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Então, ao meu entender, e eu acho difícil alguém me provar o contrário, a grande tribulação de Jesus fala já começou desde o tempo de Jesus, que é quando caiu Satanás. A partir do momento que Jesus morre na cruz, ele é glorificado, todo o poder é dado para ele. Com o sangue de Jesus, Miguel e seus anjos destroem o diabo, destroem Satanás, destroem os poderes das trevas. Só que eles não somem, eles são lançados aqui na terra. E aqui ele fala, ai de vós que moram na terra, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira. Então, para mim, a grande tribulação é algo que Satanás vai provocando através dos seus servos, e isso vai ficar muito claro
lá no capítulo 13. Se você pegar o capítulo 13 misturado com esse versículo 12, você vai entender o que é a grande tribulação. Então, ao meu ver, é isso. Só que não é uma coisa constante, igual. A tribulação começou no tempo de Jesus. Você percebe, em especial com o comunismo. O comunismo fica muito claro isso. Mas eu acredito que haja outras forças também. Você vai perceber que Satanás ele vai ganhando força e vai ganhando adeptos, e vai ganhando servos, e vai ganhando soldados. E esses vão lutando contra a igreja do Senhor, não contra a igreja noiva, mas contra os cristãos. Você pode ver que existe um grande ódio por parte desses satanistas contra a igreja do Senhor. Por exemplo, uma coisa que eu ia falar semana passada que eu havia esquecido. O governador Dória, ele assinou um projeto e ele vai mandar para a Câmara dos Deputados lá em Brasília. Hoje aqui no Brasil, aliás, ele quer fazer isso no estado, perdão, aqui no estado de São Paulo. Nos nossos livros, na escola, as crianças quando vão ler um livro de história, todas as datas elas vão ler assim, antes de Cristo e depois de Cristo. Lá no Oriente, onde a maioria não é cristã, eles colocam, para fazer um calendário comercial, eles colocam ano comum. É antes do ano comum ou depois do ano comum. E o governador Dória quer fazer isso nos livros didáticos aqui em São Paulo. O seu filho que estuda numa escola estadual, se o projeto do Dória passar, o seu filho que estuda numa escola estadual, ele não vai ver lá no calendário, lá na data, antes de Cristo, depois de Cristo. Ele vai ver antes da Era Comum ou depois da Era Comum. Você percebe que Satanás, através dos seus servos, o Dória é um servo de Satanás. O Lula é um servo de Satanás. A palavra de Deus fala assim, pelo fruto conhecereis a árvore. Você precisa de mais exemplo para dizer que esses e muitos, a esquerda em si, serve a Satanás? Então você vai perceber, como está lá nas duas testemunhas que nós falamos semana passada, que nas 3 semanas e meia elas foram mortas. E você vai ver isso lá na frente também, depois a gente vai ver. O que significa isso? Que Deus permitiu que elas fossem mortas. O mundo vai se entregar a Satanás de tal forma, o mundo vai fazer a vontade de Satanás de tal forma, que você não vai ter a oportunidade como você tem hoje de frequentar um culto com as portas abertas. Você vai poder ter a sua igreja? Congregar? Vai. Só que você vai ter que fazer isso escondido, como era feito na época de Cristo. Se a pessoa fosse congregar ou frequentar um culto ao ar livre, eram todos mortos, jogados na fogueira, jogados para o leão, eram mortos à espada, eram decapitados e outros tipos de barbárie. Isso vai voltar um dia, porque Deus vai permitir que Satanás congregue muitas pessoas para fazer a vontade dele, como João Dória quer fazer, e vai chegar um tempo que a igreja vai existir, só que as leis do mundo vão fechar a boca da igreja. Você não vai poder mais pregar em praça pública, vai ser proibido. Você não vai poder mais pregar no ônibus, como eu falei outro dia que o vereador pôs esse projeto. Você não vai pregar mais no ônibus, no metrô, no trem, porque vai ser proibido. Então, o que significa a morte das 2 testemunhas? O que significa Deus permitir que a besta matasse as testemunhas? É porque eles vão calar a boca da igreja. E conforme eles forem ganhando essa batalha, eles vão ficando felizes, eles vão ficando cada vez mais alegres. Na China é proibido você congregar. Para você ser cristão lá, você tem que fazer isso escondido. Na Coreia do Norte é proibido. Para você ser cristão na Coreia do Norte, tem que fazer isso proibido. Nos países islâmicos, se você fizer ao ar livre o culto, se você falar de Jesus ao ar livre, você vai ser perseguido. Enfim, na África, em muitos países acontece isso.
Na Europa acontece isso também. Na América Central também acontece isso. E isso está crescendo no mundo. E vai chegar um dia que o mundo todo vai ser assim. Porque Deus vai permitir. Então, o que eu quero que você entenda? De quando Jesus morreu na cruz, pastor, se hoje o povo já não quer ir para a igreja facinho do jeito que está, imagina. Deus tem misericórdia da nossa vida, viu, pastor? Então, quando Satanás foi lançado na terra, ai de vós, os que habitam na terra, porque o diabo desceu até vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Então ele vai congregando, congregar significa juntar, né? Ele vai congregando o seu exército, que aí vai chegar na ideia lá do Armagedon, da batalha final. Aqueles que creem no poder da besta, aqueles que creem no poder do falso profeta, que nós vamos falar, já percebi que a gente vai falar só semana que vem. Eles vão se congregando, os comunistas, os ateus, os anticristãos, enfim, todos aqueles que odeiam a Cristo, eles vão se juntar para destruir a igreja, para calar minha boca e calar a sua boca. É essa que é a batalha do Armagedon. Eles estão se juntando. Você vai perceber, se você estudar isso a fundo, tem um site chamado Portas Abertas. Depois você lê lá, vai lá no Google, Portas Abertas. Esse site é recheado, é bênção. Eu vou fazer um propósito nesse site. Lá tem um sininho lá, um canal lá que você pode fazer doação para as missões que o Portas Abertas faz. E é um trabalho espetacular. Maravilha, dá vontade de chorar. Se você tiver o coração mole, quando você estiver lendo esse site, lendo o que ele divulga, como que é a vida dos crentes por aí fora, aqui no Brasil é fácil. Você lendo como que é a vida do cristão mundo afora, você vai chorar. Portas Abertas. Daí depois você vai lá procurar. Não é fácil a vida do crente. Então é essa perseguição. Porque Jesus falou lá em Apocalipse, Mateus capítulo 24. A perseguição vai ser de tal forma, se aqueles dias não se abreviassem, nem os eleitos se salvariam. Nenhum dos eleitos. E você pode perceber que nós estamos em dias que está passando de tal forma, tão rápido. Você já parou para pensar que o mês que vem nós já vamos estar sorteando amigo secreto? Você já parou para pensar nisso? Mês que vem é outubro. Você vai sortear lá para o dia 20 de outubro o amigo secreto para comprar os presentes, para dali um mês e meio você está confraternizando com a sua família no Natal. Esse Natal nós vamos fazer por live. O amigo secreto vai ser um depósito. Vou depositar a sua conta. Estou brincando, a gente brinca para não chorar. Versículo 13. E quando o dragão viu que foi lançado na terra, perseguiu a mulher, ou seja, o povo de Israel, que deu à luz o varão. Satanás perseguiu a mulher, perseguiu o povo de Deus, perseguiu o povo de Israel. Hitler destruiu milhares de judeus. Eles fugiram para... eles moravam em Jerusalém, em Israel. O exército romano destruiu Jerusalém e perseguiu os israelitas. Eles se espalharam pelo mundo. Aonde a gente conhece, que é o nosso lado de cá, o Ocidente, milhares de judeus morreram na Alemanha. Eles fugiram para a Espanha. O rei da Espanha falou, nós não queremos esse povo aqui, mandou expulsar. Dali tantos dias eles iam matar. Eles foram para Portugal. O rei de Portugal acolheu eles. Passou um tempo, o rei de Portugal falou, não queremos esse povo aqui. E muitos judeus vieram para o Brasil. Talvez você é descendente de judeu e não sabe. Talvez você é da tribo de Israel. Talvez você é um descendente da tribo de Judá. Já pensou? Oh, glória! Se tivesse um escrito no nosso sangue para você saber, talvez você é um parente próximo de Jesus e não sabe.
Glória a Deus. E o dragão perseguiu a mulher. Então, você vai perceber que o povo judeu ele vem sendo perseguido. Eu vou adiantar já para acabar, tá bom? Aí você vai ter o versículo 14, 15, 16. A terra ajudou, versículo 16, a terra ajudou a mulher e a terra abriu a boca, porque Satanás ele lançou um mal sobre os judeus. Só que os judeus foram ajudados e não foram destruídos. Se o mundo não ajudasse os judeus ali quando a Alemanha começou a matar os judeus, Hitler, né? Quando o nazismo começou a matar os judeus, se o mundo não ajudasse os judeus, eles tinham sido extintos, né? Mas aqui, ó, vou ler, vai. E a serpente, que é Satanás, lançou da sua boca atrás da mulher, ela tinha sido lançada no deserto, né? Que significa o mundo, água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar, para derrubar ela, tirar ela, matar ela. E a terra ajudou a mulher. E a terra abriu a boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente. E ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Amém? Versículo 12 nós falamos, eu penso assim, eu acho quase impossível alguém me mostrar o contrário disso. O texto está gritando aqui para a gente. Na verdade, eu não sei nem porque isso não virou doutrina na igreja, porque para mim, o texto ele grita isso. Eu olho para o texto assim, como se o texto estivesse falando, é isso que eu estou falando. Mas a gente não pode discutir por causa de entendimento diferente, né? Mas então, no caso, para reforçar o versículo 12, olha o que fala o versículo 17. E o dragão, que é Satanás, irou-se contra a mulher, que é o povo de Israel, e foi fazer guerra ao resto da sua semente. Em Jesus nós não somos descendentes de Abraão? Gálatas, Efésios, a palavra de Deus em geral ela fala isso. Que em Jesus nós somos povo de Abraão, nós somos descendentes de Abraão, que é o povo de Israel. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, ou seja, aos seus descendentes. E olha aqui, ó, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Quem é que tem o testemunho de Jesus Cristo? É o cristão. Então Satanás está fazendo guerra pessoal contra mim e contra você. Daí tem como falar que isso não é a grande tribulação? É lógico, ela vai piorando até Jesus vir buscar a igreja, mas vai ficar, pelo que a gente está vendo aí, vai chegar um dia, sinto muito, né? A verdade é dura e crua. Eu não vou falar como tem religiões, o Testemunho de Jeová acredita que vai melhorar, que vai ficar bom o mundo e vai melhorar e vai virar um paraíso aqui no mundo. Mas não é o que a Bíblia fala. Amém? Então, foi pesado esse capítulo, hein? Pelo amor. Ai, Deus. Semana que vem nós vamos ler o capítulo 13, que também não é fácil. Porque é a mesma ideia do capítulo 12, como se João ouvisse tudo isso que nós falamos no capítulo 12. Agora ele vai ver como vai ser arquitetado o poder de Satanás na terra. Porque lá no capítulo 12, ele fala que ele vai fazer guerra contra os santos, não é isso? Agora o capítulo 13 vai explicar como que é feita essa guerra. Se você quiser ler antes, você vai ver isso. Ele vai aparecer uma besta, que é um representante de Satanás, isso desde Cristo. É chamado por João de anticristo e assim por diante. E depois, lá no versículo 6 do capítulo 13, vai surgir outro monstro. Vai ser um monstro que vem da terra, que é a besta, e vai lá na frente, vai surgir um outro monstro que surge da terra, que é o falso profeta. E tanto a besta quanto o falso profeta não são Satanás.
são agentes, funcionários, soldados do dragão. O dragão, ele parece que ele morreu, mas ele não morreu. O texto vai mostrar isso no capítulo 13. Mas a gente vai ver semana que vem. Amém? Glória a Deus. Espero que esteja sendo claro, que esteja sendo enriquecedor, que esteja sendo proveitosa a nossa live. Vamos ver se a gente leva até o final o livro de Apocalipse, porque eu percebo que não é agradável a todas as pessoas. Mas como nós entramos nessa empreitada, eu não sou muito chegado de desistir no meio do caminho. Eu brigo. Então, daí, até a gente terminar aqui, tá quase acabando também, vai até o versículo 22, capítulo 22, mas eu acho que nós vamos, daqui umas 4 semanas, acabar o livro de Apocalipse. Tem muita surpresa pela frente. Tudo que você ouviu a respeito de Apocalipse, você está percebendo que nunca é tarde para a gente ouvir outras coisas, né? E fica, né, cada um vai ter lá o seu ponto de vista e vai concluir como acha conveniente. Mas eu acho difícil combater essa visão, esse ponto de vista. Amém? Glória a Deus.